E nós temos a palestra do irmão Jailton Costa. Jailson Costa, lá do Núcleo Espírita Obreiros do Senhor, em São Lourenço. Seja bem-vindo. Ele vai falar da questão 357 a 360 do Livro dos Espíritos. A gente passa para dar um recadinho que a Casa de Baltazar, ela só volta às palestras presenciais no dia 25, no sábado, depois do Carnaval. Agora vamos prestar atenção no exórdio do irmão Pedro. O texto chama-se Cruz e Disciplina. E constrangeram um certo Simão Cinereiro, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a quem levasse a cruz. Mateus. Muitos estudiosos do cristianismo combatem as recordações da cruz, alegando que a reminiscência do Calvário constitui indébita cultura de sofrimento. Asseveram negativas à lembrança do Mestre, nas horas de crucificação entre malfeitores vulgares. Somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosa jornada e todos os seus minutos por divina parcela de um ministério sagrado ante as necessidades da alma humana. Cada hora da presença dele entre o Cristo reveste-se de a beleza particular, e o instante do madeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica. Vários discípulos tecem comentários extensos em redor da cruz do Senhor e costumam examinar com particularidades teóricas os madeiros imaginários que trazem consigo. Entretanto, somente haverá tomado a cruz da redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo a seguir nos passos do Divino Mestre. Muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alcançar os ombros da cruz, que nos detorará as asas espirituais para a vida eterna. Contra os argumentos quase sempre ociosos dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz. Vejamos o exemplo de Cinereu, nos momentos culminantes do Salvador. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não faz por vontade própria, e sim atendendo à requisição irresistível. E ainda hoje a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangido. O texto nos esclarece que nós temos a nossa cruz, né? Cada um carrega a sua cruz. Jesus disse: pegue sua cruz e siga-me. Por que carregamos a cruz? Os nossos débitos do passado, né? Então a gente não pode correr da cruz. A gente não pode esquecer o passado. É isso que o texto está se referindo. Não adianta você querer esquecer o seu passado, porque o seu passado lhe recobra isso, né? Quer dizer, todo o nosso sofrimento atual vem de quê? De nossas vidas pretéritas. O que nós somos, né? Hoje somos o que fomos no passado. É um reflexo, a vida é sempre um reflexo. A gente se comporta hoje, né, sendo caridoso, sendo íntegro, aí numa vida futura nós vamos ter isso também, né? Uma vida melhor. Cada vida é um passo a mais que a gente dá. Há indivíduos que param no caminho, mas nunca voltam, porque não há involução. Sempre há evolução. Às vezes o cara para, né? Por exemplo, dos prazeres da terra aqui, né? Dos carnavais da vida, né? Você pode parar, né? Por enquanto, nesta vida, mas depois você vai retomar a sua jornada. Mas nunca voltar. A evolução não existe no planeta Terra. Não existe. Espiritualmente não existe. Então a gente está aqui para evoluir. E evoluir como o quê? Caridade, que é o segundo mestre, né? Caridade, ser honesto, né? Então nós temos tudo na vida para sermos felizes. Mas felizes mesmo, espiritualmente falando. Não essa felicidade passageira de festa, né? Isso aí não tem nada a ver. Agora,
feliz, como Jesus disse, né? Eu me deixo a paz, a minha paz, para que vossa alegria seja verdadeira, né? E eterna. Então, somente através de Jesus, realmente, nós podemos alcançar essa alegria verdadeira. O resto é só fantasia dentro da matéria. Esse passatempo. É, passatempo. Binha, cadê Binha? Binha, venha senhora fazer a prece inicial. Que nós possamos nos concentrar nesse momento para receber o bálsamo espiritual. Vamos agradecer a Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Agradecer por esse momento, por estar aqui nessa casa de oração. Agradecer de todo o coração a Deus, nosso Pai maior, e a Jesus, que é o nosso Deus para nós. Nos dê força, coragem, bastante fé, para que nós possamos enfrentar o dia a dia a nossa dificuldade, que vai sempre existir, para que nós nunca desanimemos, continue sempre com tanta fé, porque Deus está sempre nos ajudando, para que nós possamos vencer esses obstáculos do dia a dia. E agradecer a essa casa de oração, essa equipe maravilhosa, que está sempre nos orientando nas nossas decisões, para que nós possamos resolver nossos problemas. E os irmãos encarnados e encarnados que estão aqui presentes, que estão aqui também precisando de ajuda. Nós só temos que agradecer a Deus, Senhor Deus. Deus te guie. Nossa palavra agora para nós irmãos, para viver de hoje. Que o irmão seja conduzido a nos trazer a palavra de exemplo e de amor do Cristo. Pedimos permissão para iniciar o trabalho da noite de hoje. Seja bem-vindo, palavra do Senhor. Quer levantar? Não, já não. Acho que aqui fica melhor, né? Tá bom, tá incomodando? Não, acho que eu vou ficar de pé, porque senão ninguém bota as pessoas lá atrás. Deixa aí. Pronto, deixa eu me levantar. Veja bem. Agora ficou melhor, né? Pronto. Dá para ver todo mundo, dá para todo mundo me ver, né? Tá certo. Tá bem. Esse aqui vai ficar melhor, né? Esse aqui. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, minhas senhoras e meus senhores, boa noite. Saudamos a todas e a todos com a paz de Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus. Trazemos um abraço fraterno de todos os que fazem a Comissão Estadual de Espiritismo, do NEOS, Núcleo Espírita Obreiros do Senhor, e do Núcleo de Divulgação do Evangelho no Lar. Agradecemos a Casa de Baltazar por nos conceder mais uma oportunidade de trabalho e de aprendizado. E, apenas corrigindo a nossa irmã, não vim fazer palestra, tá? Não sou palestrante, não sou expositor, não sou orador, no máximo conversante. E nós viemos aqui exatamente para isso, para conversar sobre as questões 357 a 360 do Livro dos Espíritos, que tratam especificamente do aborto. Então, a Espírito do Allan Kardec, na sua preocupação em trazer para a humanidade esclarecimentos sobre a sua vida terrena, sobre as suas atitudes, sobre os seus atos, e acima de tudo, né, as consequências de cada ato. Então ele questiona sobre a questão do aborto, né? E a espiritualidade é taxativa de que é uma existência perdida. A existência perdida para aquele que iria reencarnar, e uma existência perdida para quem cometeu o aborto. A vida é algo sagrado, é algo divino, e compete a todos nós que estamos aqui jordaneando preservá-la.
Sabemos que a questão do aborto é algo extremamente difícil de ser conduzido, de ser aceito por algumas pessoas. Há movimentos em diversos países do mundo para que o aborto seja liberado. Em alguns países da Europa isso é natural. No nosso país, não. No nosso país o aborto ele é permitido em casos bastante específicos, bem específicos mesmo. Aquele que vem trazer, perigo de vida para um ou para o outro. Se a gestação vai trazer um problema em que vai levar tanto a morte do corpo físico do nascituro como da mulher, a espiritualidade diz que é preferível um ser que ainda não nasceu ante aquele que já tem a sua vida conduzida. Preferível. Mas em tudo é vida. Em tudo há vida. No momento em que o óvulo da mulher e o esperma do homem se unem, ali começou a vida. Ali é a gênese da vida, em que as células vão começar a se multiplicar e formar quem somos, o corpo físico que nós temos. Isso é vida. Dentro do aspecto material, não se analisa como vida, analisa como vida quando já está aquele feto formado. Mas o que é importante é que trabalhe-se o máximo possível para que na humanidade extermine de suas ideias o aborto, porque é uma agressão à lei de Deus. Nós estamos indo de encontro à criação divina. E isso impacta profundamente na nossa vida espiritual. E é muito impactante. Profundamente impactante. Enquanto eu lia, eu fui ler hoje, porque eu tinha um compromisso ontem, li ontem, hoje à noite, ontem à noite reli, e eu não me lembro, mas uma das obras do seu André Luiz, em que ele excursionou por diversos departamentos do mundo espiritual e nos trouxe informações preciosíssimas, aquelas as quais foram permitidas, porque nem tudo ele narrou em suas obras. Eu não me lembro qual foi o livro, mas dentro dessas suas excursões de aprendizado, ele foi levado a um determinado ambiente extremamente escuro, extremamente pesado, ante as criaturas que ali viviam, e iriam em busca de resgatar um dos espíritos. E essa casa, esse ambiente onde eles estavam, ela tinha uma cerca eletrificada. E de repente então surge uma mulher lá clamando, para que pudesse ter acesso a este ambiente. E ele então ficou tocado pelo apelo daquela mulher, pela súplica que aquela mulher estava fazendo para que permitissem ela entrar naquele ambiente. Ele ainda um aprendiz, peregrinando e aprendendo no mundo espiritual, então
o seu mentor, que conduzia pede para que ele se concentre e veja aquele espírito de forma bem detalhada. E ele então procura apurar a sua visão espiritual e ele começa então a observar que diversos pontos negros faziam parte daquele corpo daquela mulher. Então ele se volta, mas eu observei que tem diversas manchas negras naquela mulher. Ele disse, pois é, na terra, ela foi responsável por causar vários abortos. Então, quando nós infringimos a lei divina, e a vida é algo extraordinário que Deus nos deu, tanto espiritualmente como o corpo físico, que é uma obra de Deus, nós não temos o direito de ceifar a vida de ninguém. Porque quando nós causamos uma situação dessa, nós estamos impedindo que um irmão ou uma irmã nossa venha a este orbe para o seu aprendizado, como nós estamos aqui aprendendo. Se a minha velhinha, que já retornou à pátria espiritual, se ela resolvesse rejeitar-me e causar uma... eu não estaria aqui. Se minha esposa tivesse resolvido abortar do meu filho que está aí, meu primeiro filho está me esperando, ele não estaria aqui comigo. E a história dele é interessante, porque nós casamos jovens, né? E, como diz o dito popular, marinheiro de primeira viagem, né? E ela começou a sentir enjoos e tudo mais, e vai um médico ali, não consegue detectar, não conseguiu, e o tempo vai se passando, toda noite chegava, estava ela lá chorando. E não faltavam histórias. E toda noite chegava com ela e dizia, minha filha, está vendo que isso não é nada relativo a... Tenha paciência, tenha calma. Então ele passou 6 meses sofrendo. Quando finalmente, com 6 meses, ela conseguiu fazer uma ultrassom. Isso em 1984. Se hoje está difícil, imagine naquela época. Aí quando estava lá o coração dele. Imagine se nesse período de 6 meses ela fosse acreditar que seria uma doença, alguma coisa, e inventasse de tomar algum remédio e abortar. Ele não estaria ali. E ela estaria extremamente endividada com Deus e com ele. Porque a dívida passa a ser dupla com o ser que ia reencarnar e com Deus. E nós vamos retornar a esse orbe, porque estamos hoje aqui, vamos voltar à pátria espiritual, vamos ter a necessidade de retornar. E se alguém não nos der o direito de retornar? Vejam o quanto a vida é importante, o quanto é importante a preservação da vida. Sabemos perfeitamente que tem diversos casos de mulheres que são estupradas, de repente lá engravidou, é uma gravidez indesejada. Crianças com 13 anos, 14 anos, grávida, é um risco de vida muito grande para um e para outro, porque é um ser que ainda está se desenvolvendo os seus órgãos. Então são situações que a gente vivenciando, a gente tem que ponderar muito, pensar muito sobre isso. Então o que a espiritualidade nos traz é a informação preciosa para a gente cuidar na preservação da vida.
zelar pela vida. Assim como nós zelamos pela nossa vida, hoje nós temos o entendimento de que uma gravidez representa uma oportunidade extraordinária para um filho de Deus como nós, que vem a este orbe para a sua jornada evolutiva. Todo ser que chega vem para uma jornada evolutiva. Apesar de nós vermos tantos problemas nesse orbe, mas todos, como bem citou o nosso irmão, todos nós estamos dando passo, às vezes minúsculo, pequenino, mas há sempre um passo sentado. Meu querido irmão, vou dar uma pausazinha aqui, que eu preciso dar um abraço nesse homem aqui, rapaz. Prazer, meu querido. Obrigado pela sua presença. Então, todos nós estamos num processo evolutivo, todos nós. Como eu disse, alguns em espaços largos, eu em passos extremamente minúsculos, mas sei que estou evoluindo. Sei que cada uma das senhoras e senhores estão evoluindo. A partir do momento em que nós nos dedicamos a estar nesta casa, procurando obter os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, já é um extraordinário passo na evolução. Porque qual era o entendimento que nós teríamos do aborto se a doutrina espírita nos trouxesse essa informação preciosa? Aí vamos refletir sobre como não estará o espírito que tinha a oportunidade de reencarnar e que foi rejeitado. E que viu aquele corpo que Deus proporcionou a ele para que ele pudesse começar a sua jornada ceifado e ele não ter a oportunidade. Eis porque a questão da obsessão, ela é implacável sobre todos nós. Porque vai causar uma revolta tremenda. Vai causar uma revolta tremenda. Você deixou de dar uma oportunidade a alguém crescer, a alguém evoluir, a alguém se reconciliar contigo. A proposta de Deus, quando nós formamos uma família, é de reconciliação entre as criaturas. Eu estou impedindo alguém de se reconciliar. Eu estou impedindo alguém de encontrar o caminho, a verdade e a vida. Veja a responsabilidade que nós temos, homens e mulheres. Veja o que a doutrina espírita nos traz de ampliar o conhecimento e o entendimento sobre um tema como esse. Em alguns países onde é um movimento muito grande, inclusive aqui no nosso país, né, as mulheres, não, o corpo me pertence. Não, esse corpo pertence a Deus, foi Ele quem criou. Nós não criamos absolutamente nada. É apenas uma moradia, é apenas um presídio ao qual nós nos encontramos aqui, espiritualmente presos, necessário. E esse entendimento sobre a vida, ele é extremamente importante para todos nós. Mas como eu frisei, lidar com uma situação dessa não é fácil. Não é fácil. Quando eu falei a questão de uma gravidez indesejada, vítima de um estupro, você tentar acalmar um espírito que se sentiu agredido, não é fácil. É preciso um trabalho psicológico muito grande, é preciso um trabalho espiritual muito grande para aquela criatura, para que ela não ceife aquela vida, permita que aquela vida chegue a este orbe, venha a esse orbe, não
alimente sentimento de ódio, de revolta em si, mas que exteriorize amor, paixão, porque é a oportunidade daquela criatura ter a sua jornada. Jailson, mas eu vou dar, tudo bem, você dê a criança para que ela possa, porque o seu relacionamento vai ser difícil, a gente tem que reconhecer isso, a gestação já é difícil, imagine você se relacionar, a gente sabe que é difícil, mas o importante é dar o passo de não ceifar a vida. E aí a importância da família numa situação dessa, de esclarecer, de orientar, de amar, de aconchegar, de apoiar. Isso é importante. A nossa vida nesse orbe, ela é de grande aprendizado. E dentro das questões que nós citamos, a primeira questão, que é a 357, ela diz: quais são para o espírito as consequências do aborto? Uma existência nula e a recomeçar. É o que nós narramos, para as senhoras e para os senhores. Miramês, em seu livro Filosofia Espírita, que ele faz todo um comentário das diversas questões do Livro dos Espíritos, ele nos traz para a reflexão de todos nós que a ambiose ou o aborto constitui um crime por subtrair-se da lei de Deus. É querer desarranjar a ordem do universo, intenção pela qual a criatura responderá por suas consequências funestas. O apelo que a espiritualidade faz aos homens é que reconsiderem sobre esse fato, que analisem antes de praticarem esse nefando ato de falta de amor, lembrando-se da vida que somente pertence ao Criador. Seja mãe ou qualquer outra pessoa que servir de instrumento para abortar uma criança, pratica um crime, e pior, essa premeditação vem da maldade e da inconsciência das leis, nasce do egoísmo, principalmente na época que atravessamos. São pessoas mentindo em si mesmas. É o fantasma do desculpismo que pretende enganar a consciência sob a alegação de que os tempos atuais não comportam mais do que um filho, ou dois, ou às vezes nenhum. Vida cara, escola difícil, falta de condições de moradia, não se encontra empregado, mulher e marido precisam trabalhar fora e daí por diante. São algumas desculpas que se utiliza para não se ter filho, ou quando aparece uma gestação, não vamos abortar. Como se a vida fosse algo que não tivesse valor, como se a vida não fosse algo precioso. E como o Miramês colocou muito bem aqui, o egoísmo, o orgulho. Ele tocou num ponto interessante, que nós vemos muitos casais aí que não quer ter filho. Não quero ter filho não. Porque o custo de vida está caro, escola está cara, isso, aquilo, outro, uma série de pretextos para não ter filho. Preferem viver um e o outro, usufruindo só dos bens terrenos, do prazer da vida. Mas essa compreensão que nós temos aqui, só com a doutrina espírita que a gente consegue ver muito além.
Porque a gente vê a importância de se multiplicar. Não no tempo da avó da minha esposa, foram 20 e tantos filhos. Não, mas hoje 3, 2 filhos. Mas, não quero nenhum filho, não, para você só gozar. Puxa, você está não dando oportunidade para que outros espíritos venham, assim como você, transitar nesse orbe e aprender, evoluir, crescer espiritualmente, porque nós vemos a vida dentro do aspecto meramente de ordem material. Aí hoje um colega de trabalho estava dizendo que um sobrinho dele passou 10 anos entre namoro e noivado. Faz 3 meses que casou, acabou. Eu digo que não deviam ter casado, deveriam ter continuado noivos. Para que foram casar? Aí são as condições, a vida. Então, nessa condição, o que faltou? Não existiu amor. Eu me lembro, na época que eu era jovem, há uns 40 anos atrás, eu conheci um casal que passaram uns 15 anos entre namoro e noivado. Casaram por pouco tempo e começaram a brigar. Eu digo, mas rapaz, vocês passaram 15 anos entre noivado, namoro e noivado e casaram, já estão brigando, já se separaram. Ainda bem que não teve filhos. Porque senão, se ela tivesse, provavelmente ela queria abortar. Eu não quero um filho não. Lá o casamento acabou. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento da vida, da importância da vida. Há algo mais maravilhoso do que você chegar em casa e você receber um abraço do pequenino, da pequenina? Como é teu nome? Miguel. Miguel chegou aqui e já foi dando abração do Daniel. Ainda trocou o nome, ainda chamou de Fernando, ainda trocou o nome ainda. Mas olha que coisa boa, não é verdade? Minha neta passou uns 3 meses com a mãe no interior. Toda noite quando eu chegava, vovô chegou. 3 meses, então abri o portão que entrava, cadê ela? Tá? Ainda bem que ela voltou agora, porque não fala nada. Então a gente percebe, esse é o valor da vida. E são esses atos, esses gestos que não tem valor, porque ele toca no íntimo do seu ser. Toca no íntimo do seu ser. Aí você passa a ver, analisa as pessoas fazendo passeatas, mulheres fazendo para defender o aborto. Não é aborto, é matança. É matança. Aí como é que eu vou me justificar ante a lei divina um ato dessa natureza? Como é que a minha consciência vai estar tranquila eu praticando um ato desta natureza? Vejam as senhoras, vejam os senhores e a todos que estão conosco aqui no Instagram do Casa de Baltazar, no nosso Instagram, né? O quanto é preciosa essa doutrina que nós adentramos, o quanto ela nos traz de esclarecimento, de entendimento. A gente passa a ponderar mais as nossas ações, os nossos atos. A gente passa a analisar as situações antes de reagir por impulso, porque no geral a pessoa reage por impulso. Hoje não, a gente já analisa um pouco, já segura o freio, procura analisar a situação para depois emitir uma opinião, para depois se posicionar a respeito daquela situação, porque a gente analisa todo o contexto. A gente não só emite a nossa opinião, mas a gente também procura analisar o outro lado.
para poder emitir uma opinião. Aí por isso é que eu falei a importância do carinho, da atenção, do amor, do respeito, da família, quando tem uma gestante em casa. E se por acaso acontecer aquela gravidez indesejada, aí precisa se fortalecer mais com o amor. Esclarecer, orientar, instruir sobre aquela situação, sobre aquele feto que vai se desenvolver, sobre aquele espírito que está tendo a oportunidade de vir a este orbe, transitar para o seu aprendizado, para a sua evolução. Aquele espírito que vem para reconciliação. Reconciliação. E se nós passamos a analisar a gravidez, existem muitas gravidezes que são espontâneas. Muitas delas relativas à resistência espiritual. É espontânea para a matéria, para o corpo físico. Mas espiritualmente, os dois espíritos, eles não conseguiram se reconciliar. É a mãe que não aceita, é o espírito que está no papel de mãe, encarnada no corpo feminino, que não aceita aquele espírito, ou aquele espírito que vem tendo a oportunidade que lhe é concedida, que também não aceita. E nessas situações, o que ocorre? Um aborto espontâneo. Para a ciência material, é um aborto espontâneo, porque não foi provocado. Mas espiritualmente, sim, porque eles não conseguiram se reconciliar a partir desse momento. Estiveram o tempo todinho em batalha e rejeição. É como se eu não quisesse entrar aqui na casa de Baltazar e algo, entra, Jailson. Aí chegava Daniel, chegava meu querido Cid, entra, eu não querendo, mas entra, Jailson. Em termos simples, exatamente isso. É a oportunidade que o Espírito tem, mas ele rejeita. Então, para a ciência humana é espontâneo, mas espiritualmente, aquilo que a espiritualidade nos traz de informações, não. Ambos provocaram tal situação, ou um ou outro provocou essa situação, por conta da rejeição. Causada por resistência ao amor de Deus. Em tudo na vida, há necessidade de colocarmos o amor de Deus em nossa vida. Em tudo, absolutamente tudo, é preciso colocar o amor de Deus em nossa vida. Há situações em que a lei permite, e a espiritualidade nos diz que é preferível, quando nós já começamos o nosso diálogo, em que é aquela situação em que ambos correm risco de vida. E aí há necessidade de fazer com que a vida de alguém seja preservada. Nesses casos, inclusive a própria lei, a nossa própria lei, ela permite que seja feito um aborto, mas isso
dentro de um hospital credenciado pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, pelo SUS, para que a mulher faça o aborto, porque ela corre o risco de vida. Nesses casos, a espiritualidade diz que é preferível, porque era uma situação de risco para um e para o outro. E a mulher, ela terá a oportunidade novamente de engravidar. Então você extingue uma vida que começou ali a se desenvolver ainda. Mas aquele espírito, ele terá uma nova oportunidade. Ele será orientado, será esclarecido, será instruído, não será desamparado. E os casos, nesses casos, são aqueles casos em que há uma questão de deixa eu ver aqui, que não é minha área, né? Aí a gente fica... A medicina, eles dizem que... Deixa eu... Achei aqui uma informação aqui. Anencefalia fetal, né? Em que há má formação, né? E essa má formação, né, é aquela que vai colocar em risco as vidas. Então a própria lei permite que isso seja feito. Mas o que entristece muito, né, é que ainda há muitas pessoas que ainda são a favor, que ainda querem que se permita que o Estado, através da União, da Constituição Federal, crie uma lei para que haja permissão para isso. Felizmente, nós somos resistentes a isso. Os nossos legisladores são resistentes a isso, e são casos pontuais. São casos pontuais. E o que se espera é que, com o passar do tempo, com a nossa evolução espiritual, essa palavra saia do nosso dicionário. Que essa palavra não exista mais no nosso dicionário. Quando a gente para fazer uma reflexão sobre isso, sobre a importância da preservação da vida, e quando a gente começa a vislumbrar o mundo espiritual dentro das narrativas do seu André Luiz, e a gente vai ver quantas criaturas estão extremamente endividadas com a lei divina. Quantas criaturas que profissionais que utilizaram clínicas clandestinas e praticaram diversos abortos, e aí a narrativa que nós fizemos do livro do André Luiz era exatamente uma médica conhecendo da ciência, e que o mais importante era, né, porque era clandestino, então você cobrava caro, então só, e em compensação, né, a sua dívida estava ali estampada no seu perispírito. Os seus atos contra a lei de Deus. Porque nós agredimos a lei de Deus. Quando nós agredimos um irmão nosso, seja com palavras, seja fisicamente, nós estamos transgredindo a lei de Deus. Porque a lei de Deus é a lei de amor. E nós, como estamos num planetas de provas e de expiações, para nós que estamos transitando nesse orbe, é muito, mas muito difícil mesmo a gente compreender, a gente assimilar esse amor incondicional que Deus tem por nós. É algo extraordinário que a gente não consegue mensurar.
Porque a doutrina espírita, quando nos traz todos esses esclarecimentos e a gente começa então a fazer um reflexo de quem somos, a gente vê o quanto Deus é maravilhoso. O quanto Ele é maravilhoso. Que apesar dos nossos defeitos, apesar dos nossos erros, nos ama de forma incondicional. E o seu amor é tão extraordinário que Ele nos concede a abençoada e bendita reencarnação como uma oportunidade valiosíssima para a gente evoluir espiritualmente. Que direito tenho eu de não permitir que o irmão meu, uma irmã minha, venha a este orbe para a sua jornada? Se o dom da vida pertence ao Criador, se tudo pertence ao Criador, que não existe a morte, mas existe o processo de transformação do ser. Mas este ato é um assassinato. É um assassinato. Porque eu estou agredindo quem não tem condições de se defender, de dizer um ai. Um ser totalmente indefeso, em que eu, pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo, pela minha hipocrisia, pela minha prepotência, acho-me no direito de ceifar uma vida que Deus criou, de não permitir que alguém possa ter a oportunidade de iniciar uma nova jornada, de se iniciar um novo aprendizado, de se reconciliar com os seus inimigos. Veja o quanto ou quanta tragédia nós causamos na vida, não só daquele em que não permitimos a oportunidade, mas na nossa também, e bem maior, porque a responsabilidade, a cobrança virá para quem cometeu o ato. E o aprendizado será árduo. A dor será árdua. Por isso que Jesus disse que haverá prantos e ranger de dentes. Porque com a narrativa que nós fizemos do livro do seu André Luiz, não vamos disfarçar. Não adianta clamar, não adianta pedir misericórdia, é preciso ser misericordioso. Sede misericordiosos como vosso Pai o é. Então, em qualquer assunto que nós vamos conversar, é impossível não se ligar ao Evangelho de Cristo. É impossível não se ligar ao amor incondicional que Deus tem por nós. Não há. Poderia ter vindo aqui alguém da área médica,
e falar de forma extraordinária dentro do aspecto médico, com todas as suas terminologias. Eu não compreendo nada disso. O que eu compreendo e o que eu entendo dentro daquilo que a espiritualidade nos traz, dentro daquilo do que é a vida, é de que eu seria um assassino, um contraventor da lei. E que teria ido de encontro àquele que me criou. Porque é uma afronta a Deus. É você afrontar o Criador quando você ceifa a vida de alguém, e principalmente de alguém totalmente indefeso. Quantas imagens não correram aí pela internet? E uma das que, como diz hoje, viralizou, né, foi quando o médico foi fazer um aborto e a criança segurou no dedo dele. Eu me lembrei logo dessa imagem. O médico fazendo o aborto, e quando aquele serzinho indefeso segurou assim, ó, no dedo dele, como quem dissesse: socorro, me salve. É isso que nós precisamos crer, no amor de Deus. É isso que nós precisamos doar, o amor de Deus que existe dentro de cada um de nós. Não somos perfeitos, não. Não somos perfeitos. Tem dia que a gente não quer nem conversa. É natural da nossa instabilidade espiritual. Mas cabe-nos o esforço diário disso. Refletir, analisar, meditar, ponderar. É para isso que Jesus veio. Eis porque Ele mandou o Consolador prometido, essa pleiade de Espírito que traz um novo esclarecimento para a humanidade. Totalmente diferente daquilo que nós conhecíamos. Totalmente diferente. Até então, não tínhamos vida. Não tínhamos vida. Enterrou, acabou-se. Hoje sabemos, somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais e sabemos que vamos galgar até alcançarmos o patamar espiritual que Cristo alcançou. Essa é uma certeza absoluta de todos nós. Tem o direito de impedir que alguém faça essa mesma caminhada que eu estou fazendo? Aí vamos recordar Jesus. O maior mandamento da lei: amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Porque os três são um só. Se eu me amar, eu vou amar o meu semelhante. E quando amo o meu semelhante, que é meu irmão, eu amo o Pai. Amo quem me criou, quem me criou. Vejam que o Evangelho de Cristo ele é simples. Nós é que somos extremamente resistentes a absorvê-lo e praticá-lo, porque nós ainda visualizamos a vida material.
ainda estamos presos à materialidade, às circunstâncias adversas da vida. E essa é a principal razão porque tantos irmãos e irmãs nossas sofrem a privação de iniciar uma nova jornada, de iniciar um novo aprendizado, de ter a oportunidade de se reconciliar consigo mesmo e com quem lhe dá a oportunidade da vida. A vida é divina, porque ela pertence a Deus, o nosso Pai e o nosso Criador. Cabe-nos, todos nós, preservar a vida, a nossa e de todos aqueles que estão conosco. Eu repito, se verem alguém, se verem uma mulher ou um jovem que tem o pensamento em ceifar a vida de alguém, de uma criança, porque não aquela, a gente é jovem e a gente saiu para o carnaval, pronto, o carnaval está aí, brincar, brincou, pronto, aí, não, conversa, um bate-papo, uma conversa amigável, sem recriminar, sem julgar, mas orientar, esclarecer, apoiar, acolher, porque é o que vai mais aparecer por aí. Embora tenha medicamentos, tenha preservativo e tudo mais, mas na hora que todo mundo está alcoolizado, na hora da brincadeira ninguém pensa em nada, e aí pronto, como diz a música lá, né? Depois de 9 meses veio o resultado. Aí vai pensar em que não sei nem quem é, estava na ladeira de Olinda, saiu lá do Paraná, veio para a ladeira de Olinda, não sei nem quem é o pai. Aí vai pensar em que não. Isso é algo assim, um exemplo assim, né? Mas nós precisamos cuidar muito dessa juventude, ou até mesmo adultos que tiram esse pensamento, acolhe, conversa, até mesmo aqui na comunidade, se tiver, Abdon está aqui, Daniel está aqui, o nosso querido irmão está ali, a nossa querida irmã está ali, não falta alguém para orientar, para esclarecer, para instruir. Está aqui o nosso amigo, para que tire da mente qualquer pensamento dessa natureza. Vamos preservar a vida, porque a vida é importante, porque a gente pensa logo em nós, a nossa jornada árdua, difícil, trabalhosa, mas é um aprendizado valiosíssimo que nós estamos cultuando conosco. Então não vamos impedir de alguém de o fazê-lo também. Nada posso lhe dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que é em sua própria alma. Nada posso lhe dar, a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Com esta frase do escritor e do poeta alemão Hermann Hesse. Agradecemos a todas as senhoras e a todos os senhores aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo no nosso Instagram, no Instagram da Casa de Baltazar, a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito e o seu amor. Mas queremos agradecer acima de tudo a paciência com a qual cada uma das senhoras e com que cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado.
E nós aqui agradecemos, né? Por esse banquete espiritual. O nosso irmão, ele costumeiramente vem na nossa casa aos sábados, né? Geralmente era o sábado. E hoje nos agraciou de sua presença nas terças-feiras. Obrigada. Volte sempre. Ah, não, Daniel já assinou minha carteira. Já, então somos dois, viu? Tá a carteira assinada já. Gente, só para lembrar, a Casa de Baltazar funciona hoje, palestra pública. Amanhã, estudo do Livro dos Médiuns. E só voltamos dia 25, sábado, após o Carnaval. Isso? E a gente passa a palavra ao dirigente da casa para mais avisos, mais comunicados. Graças a Deus, tivemos uma palestra maravilhosa, um esclarecimento do Evangelho e da caminhada de Jesus e daquilo que Deus Pai Todo-Poderoso é o poder superior que jorra sobre nós essa energia que nós estamos tendo nesse momento através da palavra do Evangelho. Nós só temos que agradecer a Deus, a Jesus, por essa maravilha de palestra, por essa atenção de todos, e pela presença de todos, né? O número está até mais ou menos, não? Graças a Deus. Eu esperava um número desse ou mais. A nossa casa precisa. Eu não tenho aviso a dar, porque ela já falou que nós vamos ter esse período sem trabalho, né? Voltará no dia 25, é um sábado, para esses festejos carnavalescos. Eu não sou contra o carnaval. Eu sou contra o exagero do carnaval. Quem disser assim, você é contra o exagero, é contra o carnaval, porque ele já está com 91 anos. Você não brincou o carnaval? Brinquei muito. Não vou negar. Tive a felicidade, fui até dirigente de escola de samba. O Limonil. O Limonil aqui, era eu o dirigente da escola de samba Limonil. Então, eu tenho que reclamar o quê? Dizer aqui que não gostava de carnaval? Isso é conversa fofa. Eu gostava e gostava muito. Divirtam-se. Se pode se divertir, divirtam. Agora, o campo está muito perigoso. Se reserve. Tem uma pessoa a primeira vez ali, ó, que veio com o Isabel. Primeira vez, levanta a mão. Foi a consulta, recebeu as orientações, culpa religiosamente, Não. e ali é a verdadeira essência da verdade. Então, siga em frente. Sabrina, não Tudo que dela. foi Seja dito, bem-vinda, Sabrina. Sabrina. Sabrina é. Então, meus queridos irmãos, nós só temos que agradecer a todos a vossa presença e a glória de Deus. Vamos orar e vamos voltar lá. Vamos levar o pensamento ao Divino Mestre Jesus. Louvado seja seu nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. E todos na paz de Deus, prezados irmãos, um trabalho realizado com as orientações evangélicas, trazendo para todos vós ensinamento e aprendizado. Quando as pessoas falam, vão aprendendo também. O irmão a falar, ele falou, eu estou falando e estou aprendendo. Isso é prova de fidelidade, é prova de amor a Deus e ao próximo acima de tudo. Quem pode mais do que Jesus? Vamos pensar nessa maravilha de trabalho na graça de Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, coloca as mãos sobre a coronária. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, cai lá na coronária desse ser irmão essa energia purificante de luz que é fluidoterapia. Que essa fluidoterapia percorra tanto a sua mente, não lhe falte nada de pensamento a não ser positivo, no seu olhar, que olhe com bons olhos,
na sua garganta, que tenha força para falar e nada se perderá, e tenha no seu coração a pulsação sanguínea para os pulmões, e todo o pressolar e o esplêndido será aliviado e agraciado da bênção de viver no velho Jesus. Assim, meus prezados irmãos, que essa paz não seja só para todos vós que estão aqui presentes, mas para todo esse vilarejo, seja qual for o credo religioso dessa irmandade, que todos estejam em paz, cada um na sua missão, cada um na sua crença, mas não deixar de ter a crença no poder superior que é Deus, e ter Jesus como caminho, verdade e vida para todos nós. Quem pode mais que Jesus? Então, meus prezados irmãos, vamos encerrar o trabalho com muita segurança e dizer com muita segurança as palavras, me acompanhando no que eu vou falar. Estenda sua mão direita e diga comigo: assim como encerramos os trabalhos da noite de hoje, assim se encerrará a força daquele desejo de fazer mal. Que a paz do Senhor Jesus permaneça com todos nós. E a segunda rogativa do nosso irmão, pedimos o consentimento para finalizar os trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Quero, Meu querido. parabéns para você, prazer conhecer você, Prazer é viu? nosso, meu querido. Prazer é todo nosso. Grato. Você vai pra onde? Você vai pra onde? Cadê minha noiva agora? É? Você tá de carro aí não? Quero para perto dela. Ah, é? Ah, tá bom. Um abraço, meu querido. Prazer em conhecê-lo, hein? Obrigado pela presença.